Então, assim, esses últimos dias eu tenho entendido que, como eu falei aqui antes, o assunto escatológico, ele é necessário, porque Yeshua falou muito sobre os últimos tempos. Então, assim, qual a importância disso para Yeshua dar tanta ênfase aos últimos dias? Ora, nós temos os últimos dias locais, né, temporais ali, aqueles últimos dias de Yeshua, os últimos dias do templo, os últimos dias da comunidade do primeiro século, né? Então, assim, mas existe realmente em hebraico essa expressão que vem desde lá de Moshe Rabbeinu. Moshe utiliza essa expressão quando ele vai dizer assim, olha, em Deuteronômio, vem cá que eu quero falar com vocês o que vai acontecer com vocês nos últimos dias, com a Harita Yamin. Só que antes de Moshe ainda, quem usou essa expressão pela primeira vez foi nosso pai Jacó, no Egito com seus filhos, quando reuniu seus filhos para abençoá-los. Ele também usa a mesma expressão, eu vou falar para vocês o que vai acontecer nos últimos dias, ou seja, no Aharita Yamin. Agora veja, Aharita Yamin últimos dias. Só que existe uma outra expressão que muita gente não coloca atenção nela, né? Ou seja, existe uma outra expressão que em hebraico é Ketz Hayamim, fim dos dias. Então você tem últimos e os últimos têm o fim. Então, se a gente perguntar assim, quando foi que começou os últimos dias na realidade? Jacó profetizou sobre eles, Moisés profetizou sobre eles, os profetas profetizaram sobre eles, mas quando na realidade começou, deu start dos últimos dias? Então, se a gente pudesse falar assim, olha, para ser últimos, no plural, né? Acharit Hayamim. Para ser últimos, tem que ter pelo menos dois, né? O primeiro e o último, então, últimos. Os dois últimos, né? Então, existe um tempo, existe um número, existe uma quantidade de tempo final. Quando foi que começou? Literalmente, começou quando Yeshua chegou. A chegada do Messias marca os últimos dias proféticos, né? Desde lá da Torá até os profetas. E o que que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos chegando ao final dos últimos dias. Nós estamos no Ketz Hayamim, o fim dos dias. A contagem está finalizando. Nós estamos no finalzinho para Yeshua chegar. Então, de verdade, é uma coisa fenomenal. Ao mesmo tempo, isso traz uma certa tensão. Eu não quero dizer medo, mas uma certa tensão espiritual, porque de verdade nós precisamos nos preparar espiritualmente, tá? E aí eu quero enfatizar o que você falou aí. Não é medo, porque as palavras de Yeshua olha, quando vocês virem essas coisas acontecer, alegrai-vos, porque a vossa redenção está muito mais perto do que quando vocês abraçaram a fé. Então, assim, isso indica que Yeshua está chegando e que nós nos reuniremos com ele. E tudo que nós estudamos, aprendemos, desfrutando a vida toda, vai acontecer. Vai acontecer. Literalmente vai acontecer. Então, isso é para alegrar nosso coração. Agora, por que eu falo da atenção espiritual? Porque enquanto nós estamos aqui, ainda somos vulneráveis. Nossa luta, existe uma guerra. Essa guerra é contra a nossa alma, né? Então você precisa realmente fechar as brechas, se preparar, você precisa estar bem, né? Você precisa, aproveitando aqui o ensejo, né? Você precisa resolver problemas não resolvidos, curar a si mesmo, né? Ou seja, estar bem espiritualmente, né? E por que que eu estou falando isso? Porque, de fato, nós tivemos uma aceleração da tecnologia, por exemplo, tem sido algo extraordinário e muito preocupante até. Por quê?
Se a gente pegar de 1900 para cá, o avanço tecnológico foi monstruoso, monstruoso. E agora ele está potencializado. Cada dia que passa, mais desenvolvimento tecnológico acontece. Então, se o que nós estamos, eu acredito que todos aqui estão acompanhando sobre a questão dos OVNIs, questão extraterrestre, né? Como contextualizar isso, como entender isso. A gente tem feito alguns trabalhos para mostrar algumas coisas. Então, dentro desse clima escatológico, realmente nós já estamos dentro da grande tribulação, da Tsar Agdolá. Então, a gente não pode chegar realmente e dar um. Não, estamos, né? A gente não pode fazer isso porque, por mais que o cenário seja muito favorável a esse tema, ainda tem algumas coisinhas que, dentro do quadro escatológico, ele nos mostra que existe alguma coisa ainda para dar o início, para dar o start, né? Veja só isso aqui, é o que eu comecei a falar. Esses pré-requisitos, eles mostram justamente a diferença entre princípio de dores, né, que seria o Ekveta de Meshich, na tradição judaica, vai falar sobre os passos do Messias, e a Tzará Gedolá realmente. Então, assim, primeiro, então, para a gente falar da vinda do Messias, a gente vai caminhar na vereda de que não existe arrebatamento pré-tribulação, ok? Por quê? Porque o contexto profético não aponta para um arrebatamento secreto antes que comece a grande tribulação. Essa interpretação é, mais filosófica, né, ela começa justamente com uma teologia dispensacionalista. Então, qual é a ideia? Olha, Jesus vai vir buscar a igreja, porque está na dispensação da graça agora, vai levar a igreja antes que comece a grande tribulação. No momento que ele leva, aí começa a grande tribulação aqui embaixo, Israel vai estar na grande tribulação, enquanto a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. 7 anos se passa de grande tribulação. Israel aqui na grande tribulação e a igreja nos céus na ceia das bodas do Cordeiro. Quando termina os 7 anos, então desce Jesus com a igreja para livrar Israel e estabelecer o milênio. Essa é a teologia dispensacionalista, ou seja, que envolve a questão de uma teoria pré-tribulacionista, de um arrebatamento pré. Mas quando você vai para os profetas, quando você vem até para o Novo Testamento, essas teorias, os versos que são usados por essa teoria não sustentam a teoria. Eles são interpretados fora de contexto. Por exemplo, eu posso falar rapidamente, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Tá, qual é o contexto disso? Isso aí realmente é o arrebatamento, isso aí realmente é a hora que Yeshua vai chegar, mas quando ele vai chegar? Não, ele vai chegar pré. Ok, vamos deixar aí no cantinho esse argumento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, isso aí vai quebrar os pés de qualquer teólogo. Se pode fazer essa pergunta, qualquer teólogo ele vai engasgar aí. O que está escrito lá assim? Ó, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Pergunta: última trombeta? Para ter última, tem que ter pelo menos duas. A primeira e a última. Mas Apocalipse me mostra uma sequência de 7 trombetas. Então, assim, o que acontece na última trombeta? Dá uma olhadinha lá no texto de Apocalipse. A última trombeta de Apocalipse é a volta do Senhor. É o fim da tribulação. Então, você faz essa pergunta a qualquer teólogo pré-tribulacionista, ele não vai saber responder. Porque ele está defendendo um arrebatamento pré-secreto nas nuvens, que a trombeta que vai ser tocada é uma trombeta espiritual. Aí ele, última trombeta, por que última? Ele não vai ter resposta para isso. Aquele famoso texto que vai dizer: a vinda do Senhor será como os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Então, assim, estarão duas no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Aí, assim, olha, qual é a interpretação pré? Olha,
Yeshua vai voltar, né? Jesus vai voltar, e quem está preparado vai subir. E quem não está preparado vai ficar aí para a grande tribulação. Essa é a interpretação pré-tribulacionista. Mas o contexto não é esse. Yeshua compara a vinda dele ao dia do juízo do dilúvio. Você pergunta assim: quem foi que foi levado pelas águas do juízo e quem ficou na arca vivo? É totalmente diferente. Quem é levado pelo juízo. E quem fica é porque foi preservado por Deus. Justamente, é o contrário. Quem vai ser levado pelo juízo. E quem permanece é o que permanece salvo. Então, as interpretações não se sustentam, né? Então, sim, o que então dentro da pergunta, né? Quais são os sinais evidentes de que nós então estamos entrando nessa grande tribulação? Olha, os quatro cavaleiros, que são os primeiros quatro selos, eles são a chave principal disso, né? Ou seja, o cavaleiro branco, que representa uma falsa paz, é dado uma coroa para ele, ou seja, domínio, governo. Ele tem um arco. O arco, o que significa o arco? Um arco e uma flecha representa, dependendo do poder, ou seja, da força empreendida no arco, a flecha vai voar uma distância muito longa, uma distância média, uma distância curta. Então, o que isso significa? É dado a esse cavaleiro ele escolher qual é a força que ele quer usar. O máximo que ele puder esticar o arco vai ser o máximo de alcance que essa flecha vai alcançar. Significa o quê? O anti-Mashiach, representado por esse cavaleiro, vai trazer paz. É dado a ele poder sobre as nações, por isso ele tem uma coroa. Ele tem um arco, ou seja, o domínio dele vai alcançar até onde ele empreender a força dele. Só que após esse cavaleiro vem o quê? Vem a guerra. Então existe um tempo para a atuação desse cavaleiro. O que a gente está vivendo é enigmático e a gente precisa estar atento. Por quê? Porque as coisas que estamos vivendo agora expressam o que esse cavaleiro branco representa. Não quero ser determinista, tá? Mas olha, a figura do Trump, do presidente Trump, que está buscando trazer paz para o mundo, está querendo fazer alianças com as nações, colocar os países árabes no acordo de Abraão com Israel. Vamos ser direto. Isso está muito harmonizado com o que está ali. Eu não estou dizendo, né, fatalmente que ele é o anticristo, mas veja, ali, diante dos nossos olhos, está o cenário que Apocalipse está mostrando para a gente, de um líder mundial que está trazendo todo mundo para ele. Ele é uma pessoa lisonjeira, ele gosta de mexer com o ego das pessoas, ele consegue fazer acordos, ele consegue pôr o camarada que ele não gosta e que o camarada não gosta dele, ele consegue trazer para a mesa de negociação. Ele consegue fazer uma opção de coisa. E assim, o foco, trazer as nações árabes para os acordos de Abraão. Gente, isso aí está muito, assim, literal dentro desse contexto profético que eu estou falando aqui, do Cavaleiro Branco. Então, quais são os elementos que estão faltando nesse cenário? A gente precisa de um lugar santo, a gente precisa de um templo. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Esse sinal que precisa ser feito, que muita gente acha que não vai acontecer, tá? Muita gente, talvez tenha pessoas aqui que não creem dessa forma, mas existem muitas pessoas que não acham que vai ter um templo, tá? Aí, então, olha o que eu vou dizer para vocês. Aconteceu um fato, esse fato se chama Guerra de 67. A guerra que Israel enfrentou, que foi chamada Guerra dos 6 dias. Essa guerra, o que ela teve de especial? Ora, Jerusalém ainda era administrada pela Jordânia. Os judeus não tinham direito a entrar em Jerusalém, de ter liberdade em Jerusalém. O próprio Kotel Hamarivi, que é o Muro das Lamentações, na beiradinha do muro assim passava um esgoto. Essa era a maneira como os árabes tratavam esse lugar que é considerado sagrado. Então, poucas pessoas podiam entrar naquela área para orar. O que aconteceu em 67? Pela Jordânia ter entrado na guerra contra Israel, somando as outras nações inimigas, Israel tomou Jerusalém da mão dos árabes. Qual é o ponto marcante disso? O exército de Israel entrou na esplanada das mesquitas e o comandante na época, o comandante judeu Cohen, era um Cohen, chamado Goren, ele entra com um Sefer Torá e um chofar dentro da mesquita de Omar, toca o chofar com a mesquita e o exército israelense lá.
Sabe o que aconteceu nesse dia? Um dos soldados, não sei se era soldado, era um oficial, não era soldado, era um oficial, que estava ao lado dele, que também era um Cohen, se tornou o fundador do Instituto do Templo. A partir desse dia, é como se algo profético tivesse, olha, depois de 2000 anos que o templo foi destruído, os judeus não podiam ter, não subiram ali em 2000 anos de história. Nenhum judeu tinha subido mais ali naquele lugar, muito menos entrar onde estava a mesquita, que seria o centro localizado ali do Santo dos Santos. Na Guerra de 67, Israel venceu, tomou o lugar e entrou dois Cohen, dois Kohanim, tocando o shofar e tendo a Torá na mão. Ou seja, aquilo ali é como se fosse um marco espiritual. Porque a partir daquele momento se criou o Mahona Beit HaMikdash, o Instituto do Templo. E para aqueles que pensavam assim, isso nunca vai acontecer, isso é histórico, isso é profético, isso é só espiritual. Hoje, o Mahona Beit HaMikdash tem o menorá, a arca, mesa dos pães, utensílio sagrado, tudo reproduzido. Os sacerdotes estão sendo treinados, os Kohanim, desde criança, coro levita estabelecido, Sanedrim estabelecido, já existe um Cohen Gadol estabelecido para quando o templo foi erguido. Olha só, quando o templo foi erguido, porque já está tudo pronto, até o arquiteto que vai construir, os engenheiros, já está tudo separado. Inclusive, eu estou por fazer uma live com uma pessoa que trabalha justamente nessa área aí lá. Depois a gente comenta isso aí. É, gente, quem imaginava isso em 67? Ninguém. Quem imaginava isso 30 anos atrás, 40 anos? Ninguém. Mas olha onde nós estamos agora. A gente está a ponto de ver uma reconstrução. Então, esse é um ponto importante que aponta para a vinda do Senhor, né? E então, esses eu poderia dizer que são os sinais mais marcantes para a vinda de Yeshua. Porque a partir desse momento, queridos, é literalmente a gente contar a última semana das 70 semanas de Daniel. É 7 anos aí marcado.